Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional. Depois de um tempo de férias, 2 semaninhas aí que você teve a oportunidade de fazer alguma outra coisa e espero que você tenha aproveitado. Talvez para assistir um filme, talvez assistir os Jogos das Olimpíadas, ou assistir uma outra pregação, ou talvez não assistir nada, poder ficar de boa mesmo sem realmente descansar. Bom, mas nós voltamos com tudo, tem muita coisa legal para a gente ver. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante, a oração do Pai Nosso. Lembrando que a gente está vendo os estudos, John Stott ele estava falando para nós a respeito do Sermão do Monte. E ele vai trazer aqui que Jesus não enfatiza apenas a hipocrisia como sendo o único pecado a ser evitado na oração. Muitas vezes a gente olha para a oração e tenta evitar apenas a hipocrisia, apenas tentar falar sempre aquilo que está no nosso coração, nada de falsidade, né? Mas ele vai dizer que além da hipocrisia, nós precisamos cuidar com as vãs repetições, ou seja, aquelas expressões sem sentido, expressões simplesmente mecânicas. E aí ele vai trazer aqui um comparativo entre a oração do pagão e a oração do cristão. Começando então com a oração pagã. Mateus 6, verso 7 vai dizer o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O verbo grego usado aqui para essa expressão vãs repetições é o verbo batalogeu. E ele é traduzido como vãs repetições, amontoar frases vazias e ficar balbuciando. Mas sabe o que é o mais interessante? É que ele é usado somente nesse momento, nessa passagem de Mateus. Fora isso, você não encontra ele em lugar nenhum das Escrituras. E mais intenso ainda é a ideia de que os estudiosos, as pessoas que vivem para interpretar a palavra de Deus, trazer ali do original para o português, por exemplo, eles não sabem ao certo o que esse termo significa. Então, quando nós olhamos para isso, o que a gente consegue tirar de aplicação para as nossas vidas e tentar entender o que Jesus está querendo dizer quando ele proíbe as vãs repetições? Será que Jesus ele estaria proibindo todo tipo de repetição? Então você nunca pode repetir nada da palavra de Deus, não. Você nunca pode repetir nada nas orações? Não, porque o próprio Jesus ele fez orações repetidas no Getsemane. O que então Jesus está querendo nos ensinar com isso? Ele diz que o que ele está querendo trazer é que todas as orações que consistem em palavras sem significado devem ser evitadas. Ou seja, orações que acabam se tornando repetitivas, espalhafatosas. Orações muitas vezes inconscientes, coisa que você não está pensando no que está falando. Jesus está proibindo o povo aqui de fazer qualquer oração que fosse simplesmente com a boca, mas que não tivesse na mente nem no coração. Sabe quando que nós fazemos isso? Assim, de forma mais normal, antes das refeições. Nós paramos ali, baixamos nossas mentes e oramos ao Senhor agradecendo por aquela refeição. Mas a tristeza é que muitas vezes eu, por exemplo, agradeço só porque preciso agradecer. Nós fomos ensinados de criança que a gente precisa agradecer o alimento. Mas quantas vezes essa oração é sincera, dizendo: Jesus, obrigado por essa comida. Tem gente que não tem e eu tenho, então obrigado por isso. Mas não, acaba se tornando algo repetitivo. E Jesus ele vai falar: olha, não façam isso. Quando vocês forem orar, além de vocês não serem falsos, não serem hipócritas, não fiquem também fazendo vãs repetições, balbuciando, falando simplesmente aquilo que vocês acham que precisam falar porque é algo da tradição. E é interessante que os pagãos, eles oravam muito porque eles pensavam que quanto mais eles falassem, mais Deus os ouviria. Mas que tipo de Deus é esse que fica impressionado com tanto que a gente fala? Deus ele conhece o nosso coração, ele sabe o que está aqui dentro. Aí muitas vezes a gente fala de algo que não está no nosso coração. Então John Stott ele começa falando aqui a respeito de cuidarmos para que as nossas orações não sejam vãs repetições, mas que seja algo sincero do nosso coração.
E o próprio Jesus diz no verso 8, não sejam iguais a eles. Esse é o contraste. Nós acabamos de falar a respeito da oração dos pagãos, do pagão, e agora nós veremos sobre a oração do cristão. Mateus 6, verso 8. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Bom, pelo que então nós devemos orar? Se Deus sabe do que a gente precisa ficar repetindo o tempo inteiro, mesmo que seja verdadeiro? Por que o cristão ora se Deus sabe das nossas necessidades? Bom, a gente primeiro precisa lembrar que o nosso Deus, ele não se impressiona com as muitas repetições. Ele conhece o nosso coração, ele sabe de fato quem nós somos, nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Nós cremos nesse Deus vivo e nesse Deus verdadeiro. Ele não é um Deus ignorante acerca das nossas necessidades e nem hesitante acerca de atender a essas necessidades. Então, por que nós devemos orar? Bom, eu quero ler o que John Stott traz a respeito de um texto de João Calvino, respondendo sobre essa pergunta do porquê nós devemos orar. Acompanha comigo. Crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas, ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou de conclamá-lo, como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de que possam despertar a si mesmos com o intuito de buscá-lo, exercitar sua fé na meditação em suas promessas, aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio, em uma palavra que possam declarar que têm esperança e esperam dele somente, para si mesmos e para os outros, todas as coisas boas. Bom, por que o crente deve orar? Ele deve orar para exercitar a sua fé. Eu lembro de um pastor que ele dizia que ele orava apenas uma vez, não uma vez ao dia, mas sobre coisas específicas. Então ele tinha um pedido, ele só orava uma vez por isso, e ele entregava nas mãos de Deus, entendendo que Deus sabia do que ele precisava e o que era melhor para a situação, e ponto final. Quer dizer que nós devemos ser assim? Não sei. Eu não sou assim, por exemplo. Eu oro mais vezes por determinada coisa, por determinado assunto. Nós vemos por aí diversos testemunhos de pessoas que oraram, às vezes, uma vida inteira, ou menos que isso, oraram 5, 10, 15 anos, e depois de todo esse tempo é que Deus responde, mas que durante esse período de tempo oraram de forma incansável, incessante por aquele pedido. A questão aqui é que nós precisamos cuidar para que as nossas orações não sejam apenas vãs repetições. A Bíblia não condena que você faça orações repetitivas, mas a questão aqui é como está teu coração nisso. Se você toda vez que repete faz isso de forma a entregar o seu pedido nas mãos do Senhor, amém, glória a Deus por isso. Agora, se você faz com o intuito de tentar lembrar a Deus, acho que Deus não me ouviu bem da outra vez que eu orei porque nada aconteceu. Tentando entender o tempo de Deus, que é bem diferente do nosso. Nós devemos sim orar, entregando as nossas petições, entregando as nossas súplicas, realmente com o nosso coração voltado para o Senhor, entendendo que é Ele quem conhece todas as coisas e Ele faz no tempo dele, conforme a vontade dele. Mas não devemos orar simplesmente repetindo, achando que Deus se esqueceu e tornando isso uma vã repetição na nossa vida. É interessante que John Stott ele vai dizer o seguinte: se a oração dos fariseus era hipócrita e a oração dos pagãos era mecânica, a oração dos cristãos, por sua vez, deve ser verdadeira, sincera em oposição à hipocrisia e reflexiva em oposição à mecânica. A oração do Pai Nosso, ela foi dada por Jesus como um modelo de como deveria ser uma oração genuína dos cristãos. É claro que muita gente usa a oração do Pai Nosso como sendo um mantra, ficam repetindo ali como se isso tivesse um poder excepcional. Às vezes o cara tem uma vida que não tem nada, não condiz nada com a palavra de Deus, mas ora o Pai Nosso e acha que está tudo bem.
Não, não é essa a questão. Jesus não diz que a gente deve ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Até porque repetir por repetir se torna uma vã repetição. Mas ele está dizendo aqui como deveria ser. E ele expressa toda essa oração e tem toda a sua fundamentação. Agora, algo muito interessante, muito importante, que John Stott fala a respeito da oração do cristão, e que eu queria que você prestasse muita atenção, é o seguinte: é sempre sábio, antes de orarmos, passar um tempo lembrando quem é aquele a quem estamos nos dirigindo. Olha como isso é importante. Nós conhecemos Deus, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa de que não somos nada perto do Senhor, mas nós conhecemos um pouco daquilo que Ele permite que o conheçamos. E muitas vezes a gente chega de qualquer jeito para orar para o Senhor. Ah, mas está dizendo então que a gente tem que estar bem ou algo do tipo? Não, não é isso. Mas às vezes a gente não para pensar e para lembrar quem é esse Deus a quem nós estamos nos dirigindo. Parece que a gente chega para falar com Deus, muitas vezes, como a gente fala com o nosso amigo, né? Com aquele cara com quem a gente joga bola, com aquela pessoa com quem a gente conversou na rua, enfim. A gente muitas vezes se esquece de quem Ele é. E por isso que é tão fácil nós cairmos no erro, tanto da hipocrisia quanto das vãs repetições. Por isso, se lembre sempre, tenha sempre na sua mente com quem que você está falando, a quem você está dirigindo os seus pedidos e entregando as tuas súplicas, né, as tuas orações. É esse Deus Todo-Poderoso que conhece a minha e conhece a sua vida muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Bom, agora John Stott, então, ele vai entrar realmente na oração do Pai Nosso. Ele vai começar falando ali a respeito de Mateus 6, verso 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, ela contém 6 repetições. Então, as 3 primeiras, elas dizem respeito à glória de Deus, o seu nome, seu reino e a sua vontade. As 3 seguintes, elas se referem a nós e às nossas necessidades. Então, o pão de cada dia, o perdão e o livramento. É interessante que ele traz uma prioridade semelhante, sendo reconhecida nos 10 mandamentos. Então, os 5 primeiros, eles lidam com a nossa obrigação para com Deus. E os 5 seguintes, eles lidam com a nossa obrigação para com o nosso próximo. O que ele traz aqui? Que o reino de Deus, ele é seu domínio real, não somente em sua absoluta soberania sobre a natureza e a história, mas também ao ter entrado no mundo com Jesus. Então, orar pela vinda do reino é orar para que o reino cresça à medida que as pessoas vão se submetendo a Jesus através do testemunho da igreja. É algo difícil, não é algo fácil. Claro, é o nosso papel, mas ainda assim se torna difícil. Para que seja realmente consumado quando Jesus retornar em glória. Então a vontade de Deus é a vontade daquele que é perfeito em conhecimento, amor e poder. Por isso que se torna tolice você tentar resistir à vontade de Deus. Pelo contrário, quando você realmente se submete a essa vontade, busca entender ela, desejar essa vontade e cumprir pela vontade de Deus, então você se torna alguém sábio. Então nós precisamos orar para que de fato a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E aí John Stott ele vai trazer de novo essa ideia das vãs repetições e vai dizer que é relativamente fácil você ficar repetindo a oração do Pai Nosso. Agora, você orar essa oração, você repetir essa oração com sinceridade, traz implicações revolucionárias. Porque a prioridade não se torna mais o meu nome, a minha vontade, o meu reino, mas sim o nome, a vontade e o reino de Deus. Quando nós conseguimos orar essas repetições com integridade, isso se torna um teste de busca da realidade e da profundidade de nossa vida cristã. Quando nós entendemos tudo aquilo que a oração do Pai Nosso traz de implicação para as nossas vidas,
nós entendemos que não se refere mais somente àquilo que eu quero. Isso não quer dizer que eu não possa entregar os meus pedidos a Deus, não é isso. Mas agora tira o foco da minha pessoa e o foco fica totalmente na vontade de Deus, naquilo que Ele quer para o mundo e como que eu posso me envolver nessa vontade. Na segunda metade da oração do Pai Nosso, nós vemos agora essas 3 petições referentes às nossas necessidades. O adjetivo possessivo, ele muda de tu para nós, ou seja, nós agora nos voltamos das questões relacionadas a Deus para aquilo que diz respeito a nós mesmos. Tendo expressado esse interesse ardente pela glória de Deus, que seja assim, que seja um interesse realmente ardente pela glória de Deus e não pela nossa, nós expressamos então agora a nossa humilde dependência da sua graça. Mateus 6, verso 11 diz, dá-nos o pão de cada dia. Bom, embora as nossas necessidades pessoais elas tenham sido colocadas como segundo plano, elas ainda não foram eliminadas. Então, muitas vezes a gente olha para isso e fala o seguinte, poxa, mas eu não vou incomodar Deus com os meus pedidos. Aquilo está no nosso coração, está pulsando dentro de nós, está ardendo dentro de nós, mas a gente simplesmente não quer expressar isso para Deus, tendo essa ideia de que se eu chegar para Deus pedindo por algo trivial comparado com a glória dele, parece que eu vou estar incomodando ao Senhor. Mas não é isso. Quando você permite que isso tome conta do seu coração e seja o centro da sua oração, você está errado. Mas quando você deixa de entregar isso ao Senhor, você também está errado. Porque você diz que Deus é o Senhor da sua vida, aquele que cuida de você, que sabe de todas as coisas, que é soberano, mas que nas coisas pequenas você decide, Você que toma conta da sua vida. Mas eu não quero incomodar Deus, tá? Mas entrega isso nas mãos dele, realmente entrega isso como sendo uma oração, como sendo um pedido ao Senhor. Claro que as nossas necessidades não podem dominar as nossas orações, não pode ser o centro daquilo de como nós nos relacionamos com Deus. Sempre clamando ao Senhor, sempre pedindo por uma bênção, por um milagre ou algo do tipo. Não, o primordial é você engrandecer o nome do Senhor, é você louvar Ele, é você enriquecer a tua vida, mas através do relacionamento com o Senhor. Mas o que o John Stott está dizendo, que a palavra de Deus nos ensina, é que a gente não deve simplesmente deixar os nossos pedidos pessoais de lado, a gente também deve entregar ao Senhor. Então a oração para que Deus nos dê essas coisas é uma expressão da nossa extrema dependência de Deus. E além disso, além de nós expressarmos a nossa dependência no Senhor, Jesus também está querendo mostrar para os seus seguidores que eles estivessem conscientes de uma dependência diária, entendendo que Deus supre o pão de cada dia. Deus cuida do dia. Não adianta a gente querer ficar pensando muito no futuro, acumulando um monte de coisa. Pensa um dia por vez. Ele vai dizer, John Stott, ele vai trazer o versículo de Provérbios, capítulo 30, verso 8, que diz o seguinte: não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Ou seja, essa confiança de que Deus está cuidando de você. Porque quando você pensa muito no futuro, você quer cuidar das coisas. Agora, quando você confia em Deus, você entende que o pão de cada dia é necessário e ponto final. É difícil, mas não é impossível. A segunda petição dessa segunda metade é o perdão dos pecados. Mateus 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão, ele é o cerne, é o centro do evangelho. Na verdade, ele é indispensável, ele é tão indispensável para a vida e para a alma, assim como o alimento é indispensável para o corpo. E Jesus vai dizer, perdoa as nossas dívidas. Então, o pecado, ele se assemelha a uma dívida que merece ser paga. E quando Deus nos perdoa, ele perdoa a dívida e ele retira a acusação contra nós. Mas não só isso. O verso continua, ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, ele perdoa somente quando há arrependimento verdadeiro.
né? E uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é o espírito perdoador. Então, quando nós entendemos, quando os nossos olhos são abertos para o tamanho de quão grande foi a nossa ofensa contra Deus, as injúrias que alguém possa ter cometido contra nós parecem extremamente insignificantes. E muitas vezes, quando alguém faz algo para nós, a gente olha e fala: ah, não, mas isso aqui não tem como perdoar, é impossível. Olha como essa pessoa me causou mal. Mas qual é o tamanho da maldade do nosso pecado em relação a Deus? Então, quando nós realmente entendemos o tamanho da nossa dívida e o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus, e como nós somos perdoados, né, por Deus, então nós também conseguimos perdoar as outras pessoas. Aí que está o verdadeiro arrependimento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A terceira e última petição é de livramento. Livra-nos do mal. Mateus 6,13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Bom, é estranho você pensar que Deus ele pode estar tentando, né? Tiago 1,13 vai dizer que Deus não nos tenta ou não pode nos tentar. Então, qual que é o sentido de clamar a Deus para que ele não faça aquilo que ele prometeu que nunca faria? Como nós podemos entender isso? Alguns respondem que a interpretação de tentação, na verdade, ela vem a palavra provação. Então, entendendo o mal como maligno, é o diabo que está à vista querendo induzir o seu povo a pecar. Então, não nos deixe cair nessa provocação do diabo, mas nos livre do inimigo, nos livre de Satanás. Quando nós fazemos essa oração, nós estamos expressando a nossa humilde dependência de Deus em todas as áreas, entendendo que é Deus quem cuida, é Ele quem pode nos livrar dessas armadilhas que o diabo coloca ao nosso derredor. E é muito importante isso, porque muitas vezes nós clamamos ao Senhor, entregamos as nossas petições, e simplesmente esquecemos de que o diabo está ao redor, buscando ali alguma brecha, buscando algum momento, alguma fresta que nós deixamos para entrar e fazer o trabalho sujo dele. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor para que nos proteja, para que realmente nos ajude a viver o melhor que nós temos para viver, longe de cair em qualquer armadilha do inimigo. Para terminar, John Stott ele traz a ideia da nossa imagem de Deus. Mateus 7, verso 11, diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Bom, John Stott aqui ele vai fazer um contraste entre o pagão e o cristão. E ele diz o seguinte: o erro do hipócrita é o egoísmo. Na oração do Pai Nosso, no entanto, os cristãos não estão olhando para si próprios, não estão obcecados com o seu ego e com aquilo que podem ganhar, mas estão obcecados com a vontade do Pai, com o reino do Pai, com o nome do Pai. O erro dos pagãos é a insensatez. Jesus nos convida a fazermos conhecidas as nossas necessidades diante do Pai Celestial. E ele vai terminar com as seguintes frases que eu quero que você preste atenção. Deus é o Pai nosso que está nos céus. Precisamos nos lembrar de que Ele ama seus filhos com a mais terna afeição, que vê seus filhos mesmo em lugar secreto, que conhece as necessidades de seus filhos antes que eles peçam algo a Ele, e que age em favor deles com seu poder celeste e real. Se assim permitirmos que a Escritura modele a nossa imagem de Deus, nunca iremos orar com hipocrisia, mas sempre com integridade. Nunca de forma mecânica, mas sempre reflexivamente, como Filho de Deus que somos. Que Deus te abençoe com essa palavra e que o Senhor nos ajude a de fato sermos diferentes dos pagãos, não só nas atitudes, mas também nas palavras e como nós nos expressamos e realmente demonstramos a nossa confiança a esse Deus
que é o Pai Nosso. Amém? Quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um tempo de devocional que tivemos juntos. Obrigado pela tua palavra, que ela realmente vem para nos ensinar. E que em todas as nossas orações a gente possa sempre refletir, parar para pensar um pouco com quem que nós estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo, entendendo que o Senhor é o Pai Nosso, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Nos ajude a vivermos tudo isso que aprendemos, que possamos colocar em prática, Pai, todo esse ensinamento que tivemos hoje. É no teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Muito bom ter você aqui com a gente, comigo, né, nesse tempo juntos. E te espero agora na nossa sala de oração. Eu, pelo menos, estou com saudade da gente orar juntos e ter esse tempo de compartilhamento. E lembre de participar das nossas programações. Muita coisa legal acontecendo. Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço.